Estou ao vivo? Está. Entrou no seu? Ainda não. Alguém na live? Por enquanto, não. Chegou o seu? Não. Esse delay Não sei o que acontece. eu acho que é a diferença do 5G Deve ser. para o 4G. Alguém? Ainda não. Ah, entrou. Eu acho que é a Antônia Toca que entrou. Boa noite. É Antônio Tota. Muito boa noite. E os que virem chegando, boa noite também. Como está o som, como está a imagem? Dá um feedback, por gentileza. Tem uma pessoa que entrou, Rafael de Jesus. Tá falando, olá. Boa noite, Rafael, tudo bom? Olá. Mais alguém? Tá por aí? Como é que está o som? Como é que está a imagem? O seu entrou? Não, não entrou. Mais alguém aí? Não, só o Rafael por enquanto. E a Tota? Dela não mandou mensagem ainda não. Rafael, o som está bom, a imagem está boa. Estou esperando mais um minutinho para nós começarmos. Alguém pode nos dar o feedback, se a imagem está boa, se o som está bom, por gentileza. Nada do seu. Nada. A Antônia tá falando boa noite. Boa noite, Antônia. O som e a imagem estão bom, Antônia? Só a imagem boa. Muito bem. Bom, então boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos juntos e vamos começar a nossa fala e no final vamos deixar aqueles 15 minutos tradicionais das perguntas. O tema é gravidez indesejada na visão espírita. O que é uma gravidez indesejada? Ela pode vir por vários fatores. Vamos supor uma jovem que ainda não estudou o que ela julga suficiente e que de repente fique grávida.
Uma mulher casada que já tem um número de filhos que também acha que são necessários, de repente fique grávida. Uma mulher que precisa da beleza do corpo e de repente fique grávida, ambos os casos indesejados. Bom, para o Espiritismo, não existe nenhuma reencarnação que não tenha uma certa programação. Vou explicar. Quando o espírito vem para cumprir uma missão aqui na Terra, e são raros os espíritos missionários, eles têm uma reencarnação voluntária. Eles sabem o que vêm fazer aqui, eles próprios administram a sua própria reencarnação, programam a sua própria reencarnação. Fora eles, temos os outros, que acredito estamos nós, que já tem uma consciência do que quer fazer, já tem uma consciência dos débitos que quer reparar, já temos consciência das expiações que precisamos passar para acelerar nossa evolução. Então nós já combinamos, vamos dizer assim, fazemos um acerto, como se fosse um contrato com os programadores da reencarnação. E nisso fica um pouco de parte deles e um pouco da nossa vontade. Então há um hibridismo aí. Então uma reencarnação semi-voluntária. Se pegarmos em nosso lar, existe um caso lá da Raquel, do Sigismundo, a reencarnação deles, que se explica bem esse fato que nós estamos falando. E tem espíritos que são espíritos ainda muito atrasados, que estão às vezes até nas regiões umbralinas, que precisam voltar para cá rapidamente, até para esquecerem um pouco dos males que fizeram e realmente trabalhar em si algo de melhor. Porque a programação reencarnatória é sempre a evolução. Esses são mandados de lá para cá sem nem saberem que estão reencarnando. Reencarnação involuntária ou compulsória. Naturalmente, como regra, que quando se tem uma gravidez indesejada, algo que não se tomou cuidado, algo que realmente foi indesejada para a mulher, para o homem, para o namoradinho, para a namoradinha, para o ficante, para a ficante, para o esposo, para a esposa, mas a espiritualidade vai aproveitar essa deixa e mandar um para cá. Vai dar um bilhete de volta para o planeta. Então, há sempre uma utilidade na gravidez. Então, não é desperdiçada. Pode ser indesejada para nós. Mas, no momento que ela ocorre, porque o processo biológico, os espíritos não tem nada a ver com isso, não. Os espíritos não vão ficar lá fiscalizando, ó, a Mariazinha está andando com o Joãozinho. Isso não. Mas a lei, eles têm em mãos como olhar. E como é que se dá? O óvulo tem uma carga magnética. O espermatozoide tem uma carga magnética. Então, eles ligam, digamos, um espírito àquele espermatozoide para ele ficar mais ágil e fecundar. Por isso que começa, digamos assim, a vida espiritual com a fecundação e termina com o nascimento. O início é com a fecundação e o término, né, de ligação é com o nascimento. Então, durante o período neonatal, durante o período dessa gravidez, o feto sente tudo o que está acontecendo ao seu redor e com a mamãezinha. Ele sente cores de luz, ele sente o estado de espírito da mamãezinha, ele sente abandono, ele sente aconchego, ele sente tudo.
Isso vai ficar as referências bibliográficas, eu vou colocar na live depois. Gravidez à Luz do Afeto, Ana Sabino, ela traz, uma psicoterapeuta, ela traz relatos clínicos que ela realmente colheu como psicoterapeuta. De, por exemplo, em 15 dias, o espíritozinho, vamos chamar assim, né, o reencarnante, dizendo: eu me sinto do tamanho de um grãozinho de feijão. Aí 5 meses, olha, já tem bracinho, já tem perninha e tal. Aos 8 meses, nossa, tá tão apertado. Enfim, ele sentia quando a mãe fazia carinho na barriga, ele sentia as situações de estresse da mãe, de desamparo da mãe. Isso também, Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, está lá onde se percebe, ele fez regressões de memória intrauterina e logo após o parto se percebeu isso. Então há um sentimento, há uma sensibilidade do espírito dentro da barriguinha da mamãe. Por quê? Porque o espírito reencarnante ainda está gravitando em torno daquela barriga. O espírito não está totalmente fixo à matéria. Só se completa a reencarnação com o nascimento. Então, enquanto isso, ele está pegando como? Ele está pegando dos arredores. Agora, depois do nascimento, já é ele com a sensibilidade. Eles reclamam o ar frio, né, das clínicas, ele reclama dos metais, ele reclama de puxá-los assim, né, de uma forma mais brusca. Eles reclamam da falta que os médicos e enfermeiros faz, né, uma falta que se tem de humanização, de pegá-lo no colo, de dar, não, vai lá, vira de cabeça para baixo, dá um tapa na bunda, quer dizer, é algo assim bem cruel, né? Então eles reclamam disso. Bom, outro assunto que podemos pensar é o seguinte: se é tudo isso que eu estou falando, imagine se resolvemos abortar. Vamos estar interrompendo uma reencarnação compulsória que era extremamente necessária para a evolução do espírito. O aborto vai ser essa interrupção. Há um aborto que o Livro dos Espíritos permite? Ah, sim, há um aborto que o Livro dos Espíritos permite, que é o aborto terapêutico. Ou seja, quando a vida da mãe corre risco, diz o Livro dos Espíritos, que entre a vida da mãe e a vida do bebê é melhor sacrificar a vida do bebê, porque depois esse bebê pode voltar a reencarnar nessa própria mãe, já em condições normais, condições melhores, porque às vezes tem falhas físicas que pode colocar a vida da mãe em risco. Então, esse é um aspecto para nós pensarmos. Os anencéfalos, muito abortados, primeiro que é uma mentira, não é anencéfalo, não é sem encéfalo, sem cérebro. É um defeito, vamos dizer, na calota craniana. Ele não é sem cérebro. Inventaram essa fala exatamente para enganar as pessoas. Ah, não, ele não vai ter vida, não tem sobrevida, não, é sem cérebro. Se fosse assim, ele deveria chamar acéfalo. Então, é bom que olharmos isso. Ah, até 12 semanas, né? Até 4 meses, 3 meses, 12 semanas. Ah, não, até 12 semanas não é considerado embrião, e de fato não é pela ciência. Não é considerado embrião, se não é embrião, pode descartar, jogar no lixo. Não falam que isso é aborto, inventaram um nome legal para isso, antecipação do parto. Que parto? Parto é quando você tira para a luz. Aquilo lá você tirou para a morte. Então poderíamos também ser sinceros, antecipação da morte. Então, os abortos geralmente criam situações conflitivas.
para a mãe, para o espírito. Nós devemos sair julgando quem está prestes ou quer abortar? Não, nós não temos esse direito. Nós podemos esclarecer, jamais ameaçar, você vai ver, vai ficar sem reencarnações resolvendo isso. Não é verdade. Se o ser que abortou munir-se de amor, ele resolve aqueles abortos, às vezes na própria reencarnação. Então nós não devemos julgar, nós não temos elementos para julgar o outro. Nós não estamos no psiquismo daquele ser que de repente quer abortar. Geralmente quem aborta está extremamente ligado ao materialismo ou está sem qualquer amparo psicológico. Então nos cabe amparar psicologicamente aquele ser, mostrar o lado bom de não se abortar, o lado espiritual, o lado da companhia futura. Existem muitos casos que o maior companheiro da mãe foi aquele filho que seria abortado. Aliás, o Papa João 22, enfim, aquele Papa João muito simpático que nós tivemos aí, ele disse que viria com defeito, né? Quando olharam, ele teria um defeito congênito, foi aconselhado a mãe dele que abortasse. Já imaginou se tivéssemos abortado? Acho que é João Paulo, né? João Paulo 22, alguma coisa assim. Imagina. Então nós não sabemos, às vezes, a envergadura do Espírito que está vindo para nos ajudar. E nós abortamos. Então vamos pensar sem julgamento. Quando as pessoas nos procurarem, vamos mostrar a elas as possibilidades. E na legislação brasileira tem mais uma forma legal no direito brasileiro de aborto, que é o decorrente de estupro ou atentado violento ao pudor. Então nós temos ali mais uma forma de aborto. Essa forma é contemplada pelo Espiritismo? É uma pergunta muito boa que eu vou deixar para vocês fazerem. Estou à disposição. Fiquem à vontade, vamos gastar aí os nossos 15 minutos não abortivamente. Podem perguntar. Se perceberem que a pergunta não foi atendida, significa que ela não chegou às vezes para nós. Tem um delay, tem uma coisa assim, quase assim, poltergeist, que depois que a gente termina a live que se vê as perguntas que passaram despercebidas por nós. Então estou à disposição, faça a pergunta. Se perceber que não foi respondida, refaça a pergunta, que uma hora dessa ela será respondida. O seu entrou? Não. Aqui é muito interessante. Temos 2 celulares, o da minha noiva e o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está ao vivo com vocês. O dela não consegue entrar. Tá? É um delay espiritual. A Marli Madalena está falando boa noite. Boa noite. A Marideia Valentina também. Boa noite, Marideia. Por enquanto ainda não tem perguntas. Não. Vamos perguntando, gente. Segunda-feira que vem, a outra segunda não teremos live, tá? Para vocês terem um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muito queridos que são, e vamos divulgando o nosso trabalho aqui de formiguinha até virar uma ilha do bem. Mas vamos lá, vamos perguntar. Da gravidez indesejada, do aborto. Enquanto vocês formulam uma pergunta, eu vou contar um caso para vocês. Assim que eu me tornei espírita, eu fui assim tão radical. A maior parte dos espíritas começam assim como eu. Acha que todo mundo deve ser espírita. Tá? Quer converter todo mundo. É um mal de espírita iniciante. Eu tenho visto isso em muitos, então eu não fui um. Aí uma moça falou para mim que ia abortar. Isso é absurdo, como é que você vai isso? Você vai contrair uma dívida. E fiz todo um discurso igrejístico para ela.
ou igrejeiro, como que. Ela virou para mim e falou, tudo bem, eu não vou abortar, mas o senhor cuida do meu filho? O senhor cria ele para mim? E aí? Fiquei quieto, vi o tamanho da minha hipocrisia e paramos por aí. A Maryland Ricardo está falando boa noite a todos e só agora a minha net deixou de assistir. Meirinha, é importante que você tá aí, Meirinha. Se a sua neta tá igual a nossa neta, Meirinha. Vamos lá, vamos fazer pergunta. Só agora entrou para mim também. Ó, Meirinha, sua neta é combinada com da minha noiva. Quando a neta sua lá no Rio Grande do Norte, em Frutuoso Gomes, entra aqui o dela. Mais alguém? Eu já tive uma experiência de uma moça, fui fazer uma palestra sobre aborto em um centro espírita. Terminado, né, cego, a presidente do centro me levou a uma sala, falou, tem uma moça que quer conversar em particular com o senhor. Pois não. A moça chegou, sentou-se na cadeira ao lado, chorando, e disse para mim, o senhor falou sobre o aborto, eu estou muito preocupada porque eu vim para cá hoje para lhe ouvir, porque eu estava com a ideia firme de abortar. Porque o filho que está, o feto que está dentro de mim, foi gerado pelo meu pai. O senhor acha que eu aborto ou que eu não aborto? Porque eu tenho muito medo de abortar, senhor, de não abortar, senhor, e ele nascer defeituoso. Porque filho de pai, né, vai ter um problema sanguíneo e pode nascer defeituoso. Uma mulher muito simples, uma moça muito simples, de uma periferia, de um local que se cria gado. Eu dei uma de Jesus Cristo nesse aspecto. Jesus Cristo pegava sempre a cultura local para dar exemplos. Disse para ela, moça, e é verdade, meu pai, quando começou a criar gado, não tinha dinheiro para comprar os touros. Então, havia os cruzamentos dos próprios filhos com as mães. Em 2, 3 gerações não havia nenhum problema, não havia nenhum teratoma, traduzindo, não havia nenhum gado aleijado. Então, o seu filho com certeza vai nascer bem. Aí roga a Deus e tal, conversamos muito. Passados 7 anos por aí, volto eu lá nessa casa espírita fazer uma palestra, não lembro o tema. Aí a moça chega, a presidente chega e fala para mim, tem uma moça que quer falar em particular com o senhor. Nem lembrava mais do caso. Chega, eu chego, entro, sento, a moça pega a minha mão, põe na cabeça de um menino e diz, o senhor está lembrado? Não. Quem que é? É aquele menino que o senhor falou, filho do pai. Já pensou? Um menino doce, querido, tranquilo. Não teve problema. A espiritualidade sabe fazer. Né? As condições que ela foi abusada eram condições... Isso eu estou falando de coisa de 30 anos atrás. Não tinha delegacia de mulher. Não tinha nada. Mulher não tinha nem direito à voz e vez. Então, a gente está evoluindo. Mais perguntas? A Maryland perguntou, minha amiga sempre me fala que abortou e não sabe quantas vezes. E ela diz que teme muito o que acontecerá com ela depois da morte. Diga para sua amiga, Meirinha no meu coração, que não é para ela temer o que vai acontecer depois da morte. É para ela temer o que vai acontecer na vida se ela não melhorar. Ou seja, se ela realmente começar a cuidar de crianças, se ela realmente passar a ter um projeto de vida de cooperação, de caridade com o próximo, diz Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, o amor cobre uma multidão de equívocos, de erros. Naturalmente que isso vai ser
trabalhado, mas suponha que ela ainda siga para depois da morte com um grande número de débitos, mas ela já terá um grande número de créditos. Isso vai, digamos, fazendo uma balança. Lá no mundo espiritual, ela vai ter muito também a trabalhar. Lá tem escolas, o André Luiz mostra isso, escolas de recém-desencarnados, assim, meninos, etc. Já imaginou ela trabalhando lá? Quer dizer, o trabalho de serviço é que não falta. Ela vai trabalhando lá, etc. Ela vai, né, deixando passar a culpa. O problema de quem aborta é o problema de quem mata. Quem mata fica com culpa. Esse é o problema. A culpa é maior do que o aborto. Porque tirar a vida de um irmão é vilipendiar, é infringir a lei de Deus. Então, todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, questão 614 do Livro dos Espíritos, nós somos infelizes. Parte final da resposta da 614 do Livro dos Espíritos, que fala o que é lei natural. A lei natural é a lei divina, só é infeliz quando a descumpre. Então, quando descumprimos a lei divina, somos infelizes. Então, o que ela deve fazer? Esquece depois da morte, ela está viva. Trabalha agora. O depois é o depois. Se ela ficar preocupada depois da morte, ela tem dois problemas, né? Porque ela tem o não ter trabalhado aqui e o depois da morte. Então, mostre para ela que dá para ela fazer muito aqui. Muito. Ela pode cuidar de filhos dos outros, que é uma coisa muito boa. Se você jogou fora aquele que era filho para você aninhar em seus braços, aninhe em seus braços filhos alheios. Joana de Anjos fala muito sobre isso. Então, é por aí. Mais alguém? Por enquanto. Obrigado, Meire. Você sempre contribuindo. Que bom. Eu fico muito feliz. Eu achei que eu ia escolher uma live, que eu ia ser crucificado. Ia ter tantas perguntas, iam ter tantas discordâncias. Tá? Falei, nossa, escolhi um tema assim, né, para mexer com a galera. Um tema leve, todo mundo light. A Meire está fazendo uma pergunta. Quem? A Meire. Fala, Meire. Emerson, a minha mãe tentou suicídio quando estava grávida de mim. Tomou veneno aos 4 meses e estamos aqui, eu e ela, na situação que você já sabe. Eu agradeço a Deus por ter nascido e hoje poder cuidar. Só deixa eu acabar. E hoje poder cuidar dela. Teve um tempo, quando eu era jovem, adolescente, que eu tinha raiva, mas amadureci e não tenho mágoas ou raiva desse acontecimento. Olha o depoimento da Meire. O depoimento da Meire fala por si só. Olha o que é o amor. O amor une. Se a mãe tentou um suicídio, tinha lá as causas dela, da mãe. O importante é que a Meire não se deixou envolver pelas causas da mãe. A Meire fez as causas dela, Meire, para ajudar a mãe. Que depoimento. Esse depoimento, para mim, é uma pérola. É algo assim, sabe, fantástico. Problema que é o perdoar. Doar, perdonare. Perdoar vem do latim perdonare. Doar de si mesmo. Nós temos que aprender bem esse doar de si. A Meire, aí nesse exemplo que ela dá, ela doou de si. Falou, não, o que a minha mãe fez é um problema dela. O que eu devo fazer na condição de filha é um problema meu. Olha que bacana. Mais alguém? Isso tudo já é véspera de Natal, já está todo mundo assim, zen coragem. Vocês olham para mim, eu olho para vocês. E assim a gente vai fazendo um namoro virtual.
Nada mais? Deixa eu ler aqui, a Antônia Top falou assim: eu acredito que quem é radicalmente contra o aborto como eu nem deve opinar. Olha, a Antônia Tota pôs a opinião dela, que ela é radicalmente contra o aborto. É uma opinião, das quais todas as opiniões são respeitáveis. Concordo plenamente. Cada ser tem uma fundamentação. Na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, nos itens 13 e 14, André Luiz tem uma colocação interessante lá, que ele fala assim: aborto deliberado, aborto criminoso. Então, é um capítulo, são 2 itens muito interessantes de serem lidos, para nós meditarmos sobre esse aspecto, realmente muito interessantes. Achei muito importante o posicionamento da Antônia Tota. Cada um de nós temos que nos posicionar. Isso que é importante. Se o posicionamento é A ou é B, posicionemos. Essa é a beleza do Espiritismo. É essa possibilidade do posicionamento. Pelo Livro dos Espíritos, volto a dizer, o único aborto permitido é o aborto terapêutico. Pelo Livro dos Espíritos. Nada mais, turminha? A Antônia falou que acha um assunto muito pessoal, como tu falaste. Os motivos são muito pessoais. Muito pessoais. Por isso que eu não julgo. Porque no Sinal Verde de André Luiz tem uma frase, Antônia, que muito me cativa. Nas questões afetivas, somente a Deus cabe o julgamento. Então eu acho muito pessoal. Eu trouxe a gravidez indesejada no intuito de passar aqueles aspectos que eu passei e com a vontade de passar, digamos assim, a doutrina espírita. Agora, julgar, Jesus disse: não julgueis. Concordo contigo. Ninguém mais? Muito bem. Então, eu desejo a vocês um Feliz Natal, do fundo do meu coração, por vocês estarem me acompanhando no meu Facebook. Tem um grupo lá, quem não se inscreveu ainda, chama Espiritismo com Amor. Tem um grupo também no Instagram, mesmo nome, Espiritismo com 2 Os, com amor, Espiritismo com Amor. Essas lives veiculamos em vários outros grupos. Estou sempre à disposição de todos, e que esse Natal seja um Natal glorioso para nós, que nós lembremos do aniversariante e não do velhinho, entre aspas, com trenó. Não lembremos dos presentes em primeiro lugar, lembremos do presente inefável que é Jesus, e que tenhamos uma virada de ano bem importante para um 2021, desafiador que será, com certeza, mas que tenhamos Jesus como nosso mestre e nosso guia. Fique com Deus e até o dia 11 de janeiro. Aguardo vocês.